Vamos lá. Boa noite, galerinha. A gente vai continuar hoje falando sobre língua portuguesa. Alguém tem alguma pergunta sobre a aula passada? Quer falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Ok. Vou entender que não. Vocês estão me ouvindo certinho? Sim. Ok, então. Vamos lá. A gente vai continuar falando sobre ortografia hoje. Na semana passada a gente falou sobre acentuação gráfica, sobre divisão silábica, e a gente viu que em toda divisão silábica a gente tem um tracinho. Hoje a gente vai discutir o que é esse tracinho tão comum na divisão silábica. Deixa eu minimizar aqui. Vamos lá. Toda vez que a gente faz a divisão silábica, a gente usa esse tracinho, que vale muito ressaltar para vocês que não é a mesma do travessão. A gente vai ver hoje também o que é o travessão. Toda vez que a gente fala sobre o hífen, a gente fala sobre um sinal gráfico. É um tracinho curtinho que a gente usa. Geralmente, quando a gente vai formar uma palavra composta, quando a gente vai trabalhar divisão silábica, quando a gente vai separar os pronomes oblíquos e também quando a gente quer unir alguns prefixos. Por que que a gente utiliza o hífen? Porque ele é um sinal gráfico feito exatamente para isso. E a gente tem algumas regrinhas. Lembra que eu falei com vocês sobre a gramática normativa? O que que é essa gramática normativa? É aquela gramática chatinha, grossa, que a gente aprende a vida inteira na escola. Regra gramatical. Para que que eu estudo regência? Para que que eu preciso saber os tempos e os modos verbais? Isso tudo está incluso na gramática normativa. E o uso do hífen também. Mesmo sendo um sinal gráfico tranquilo da gente usar, porque a gente entende que ele é usado para as regras específicas, que é para formar palavra, divisão silábica, separar pronome e unir prefixo, a gente precisa seguir algumas regrinhas para usar ele também. Na apostila de vocês, na página 26, a gente começa a falar sobre o hífen, na unidade 4, ortografia 2. E as regras principais que a gente tem aí para dar conta do uso do hífen a gente não usa o hífen para unir as vogais que são diferentes em palavras compostas. Exemplo, autoestrada, anteontem, videoaulas. São palavras que uma termina com uma vogal e a outra começa com uma outra vogal diferente. Então, a gente não usa o hífen, a gente une as duas segundo o novo acordo ortográfico. A gente também não usa o hífen para unir consoante que é diferente. A gente tem como exemplo aí hipermercado, superbactéria. A gente também não usa o hífen para unir as consoantes que as palavras onde uma termina com consoante e a outra começa com vogal. O exemplo que a gente tem aí é hiperativo, interescolar, supereconômico. E a gente tem 3 regras básicas para aí sim usar o hífen. Quais são essas regras? A gente usa o hífen para separar as vogais que são iguais. Exemplo, micro-ondas. A gente não juntou as palavras, a gente continua usando, porque se uma palavra termina com vogal e a próxima palavra começa com essa mesma vogal, a gente não une. A gente usa o hífen também para separar consoantes que são iguais. A gente não dobra a consoante, a gente usa o hífen. Como exemplo, a gente tem super romântico, hiper resistente, subbibliotecário. A gente também usa hífen com prefixos pró, pré e pós, pós-graduação, pré-natal, pró-vida. Toda vez que a gente tem uma palavra
e esse segundo elemento começar com R ou S, a gente duplica as letras. Um exemplo que a gente tem na apostila de vocês na página 27. Um quadrinho, mini saia. Na hora de ler, se a gente não duplicar o S, vira mini saia. Lembrem do som do S. Aquela parte facinho que a gente aprende quando a gente está aprendendo a ler. S com S tem um som mais dobrado, um som mais aqui na frente da língua. A gente sempre apoia quando é um S dobrado, na ponta entre os dentes. S, s, mini saia. Ultrassom. Deixa eu tirar um som aqui para não atrapalhar a gente. Vamos lá. E a gente tem aí também antissocial, antirracismo, anti-rugas, autossuficiente. Toda vez que uma palavra terminar e o segundo elemento começar com R ou S, a gente vai duplicar essas letras. Se a gente não usar o hífen, essa palavra dobrando as letras está na forma correta. A gente também não usa o hífen entre as palavras compostas com elemento de ligação. O que é esse elemento de ligação? São as palavrinhas que a gente usa, geralmente um artigo, uma contração de artigo mais preposição, que a gente coloca para ligar as palavras para ter um sentido contextual. O que é um sentido contextual? Não é uma palavra que tem um sentido ali no dicionário, é uma questão mais de intuição, de vivência, de dia a dia. São palavras que a gente costuma usar de uma maneira diferente. Um exemplo que a gente tem é mão de obra, dia a dia, café com leite, cara de pau, pé de moleque. Não são termos gramaticalmente estimulados e escritos na gramática normativa. São termos que a gente usa no nosso dia a dia, são palavras ou expressões. A gente usa hífen somente se for uma palavra que não tem elementos de ligação, que não tem esses prefixos, que não tem essas conjunções. Um exemplo que a gente tem é arco-íris. A gente não fala arco de íris, a gente fala arco-íris. Guarda-chuva, porta-malas. Aí sim a gente usa o hífen. A gente também não usa o hífen em locuções com palavras repetidas. Toda vez que é uma palavra repetida com elemento de ligação, conjunção ou não, a gente não usa hífen. O exemplo que a gente tem é dia a dia, corpo a corpo, face a face, blá, blá, blá. A gente também tem algumas exceções, algumas palavras que não necessariamente seguem as regras, mas que continuam com o hífen. A gente tem aí arco da velha, mais que perfeito, cor de rosa, água de colônia, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa. Outras palavras que a gente também utiliza o hífen são as palavras que têm ou denominam espécies botânicas ou zoológicas. Nome de passarinho, nome de planta, a gente sempre usa o hífen. Exemplo, bem-te-vi, erva doce, pimenta do reino, cravo da Índia, ervilha de cheiro, bico de papagaio, mico-leão dourado. Todas as vezes que a gente tem uma palavra que antes das palavras, a segunda palavra sempre começar com H, a gente também usa hífen. O exemplo que a gente tem é anti-higiênico, circunhospitalar, contra-harmônico, extra-humano, pré-história, super-homem, semi-hospitalar, subhepático e ultra-humano. A gente também não usa hífen informações que contêm, em geral, os prefixos des e in, nas quais o segundo elemento perdeu o H inicial. Como exemplo, a gente tem desumano. Toda vez que eu falo que uma pessoa não é humana, deixou de cumprir o seu papel humano ou de ser humanizada, a gente fala desumano. Então, a gente tira o H e junta as palavras. A gente não usa o hífen, porque os prefixos não pedem o uso do hífen. Desumidificar, inábil, inumano.
E todas as palavras que a gente perdeu a sua noção de composição. O que que é essa noção de composição? A forma como ela chegou no sentido que ela tem hoje, a forma como ela foi escrita. Lembram quando a gente falou sobre a variação da palavra vossa mercê, que virou você de hoje? Se a gente não tivesse isso documentado, a gente teria uma perca de noção de composição, uma perda de noção de composição. Por quê? Porque a gente não teria isso grafado, não teria isso escrito em nenhum lugar. Então, lembram quando a gente falou que a nossa língua é viva e ela evolui conforme a gente evolui? Tudo que a gente faz, a gente fala. Concordam comigo? Seja em forma de sinais, seja na língua oral. A nossa língua evolui. Se a gente não tiver isso documentado, a gente falou na penúltima aula e na primeira aula também. Tudo isso que a gente fala, tudo isso já evoluiu de um certo ponto para cá. Então, se a gente não tivesse documentado, a gente não tem uma noção dessa composição. As palavras que a gente usa no dia a dia, que a gente não tem uma noção propriamente dita de composição, a gente não usa o hífen. O exemplo, girassol, a florzinha, manda-chuva. Quando eu falo que uma pessoa é uma manda-chuva, geralmente pessoa que manda, que comanda um grupo, alguma coisa. Pontapé, a gente sabe que quando a gente fala que alguém deu um pontapé na outra, foi um chutezinho, de ponta de pé. Mas a gente não entende, não tem essa noção grafada originalmente, para a gente ter essa noção de composição. Paraquedas, paraquedistas, também são palavras que a gente perdeu essa noção de composição. A gente também tem a translineação. O que que é essa translineação? Lembram quando a gente aprende a escrever na escola? A gente está fazendo um textinho e a gente vai escrever no final da linha uma palavrinha e essa palavra não cabe nessa linha. O que que a gente aprende na escola? A fazer um risquinho do lado dessa palavra e continuar ela na outra linha. Isso é a translineação. Toda vez que a gente vai dividir uma palavra, uma expressão que não cabe numa linha e vai colocar na linha seguinte, a gente usa o hífen. Por que que a gente está falando sobre translineação aqui? Porque na grande maioria das vezes a gente aprende erroneamente, às vezes até ensinado mesmo. Quando a gente faz isso, a gente não precisa grafar do lado da palavra. Geralmente tem quem tem toque com caderno bonitinho não gosta de grafar do lado da palavra, porque fica fora da linha, fica fora de ordem. E costuma fazer um risquinho embaixo da palavra. Esse risquinho não é considerado em concursos, em provas. Por quê? Porque é errado. O certo é usar o hífen, o risquinho curtinho do lado da palavra e continuar ela na linha de baixo. Só que quando essa palavra já é uma expressão ou uma palavra que ela precisa do uso do hífen, quando a gente faz isso, a gente grafa o hífen também na linha seguinte. Por que que a gente faz isso? Para a gente não perder a noção do hífen. Se a gente coloca o hífen só no final da palavra lá em cima, ou da expressão, e não coloca o hífen lá embaixo, a gente entende que é um hífen só. Quem corrige provas, eu trabalho em correção de provas, eu entendo que aquela palavra está sem o hífen ali. Por quê? Porque eu não grafei o hífen novamente na linha de baixo. Toda vez que a gente faz essa translineação com expressões ou palavras que usam o hífen, a gente precisa grafar imediatamente na linha de baixo esse hífen para não ficar sem. Essa regra ela existe justamente para diferenciar isso. O hífen, que é o normal, considerado comum da translineação, ou o hífen que é interno desse vocábulo composto dessa expressão. Tem alguém com o microfone aberto. Alguém quer falar alguma coisa? Ok. E a gente também tem a questão das palavras que tem alguns prefixos. Quando a palavra tem o prefixo, quando é uma palavra composta com alguns advérbios entre eles, bem e mal, onde a segunda palavra começa com uma consoante, a gente também junta as palavras, a gente não usa mais o hífen. O exemplo que a gente tem é mal posto, mal criado, bem feito. Só que quando esse advérbio ele também se mantiver autônomo, ou seja, eles não serem dependentes um do outro, eu posso separar, cada um tem o seu sentido sozinho, aí eu uso o hífen. O exemplo que a gente tem aí é bem posto, bem-vindo, bem mandado, bem criado.
Anotem aí para mim, vocês têm um exercício na página 28. A gente não, vocês vão fazer esse exercício e a gente vai corrigir na próxima aula. São duas questõezinhas básicas para a gente corrigir na próxima aula, para ver se vocês entenderam por que que a gente usa o hífen. Saindo do uso do hífen, a gente entra diretamente na unidade de pontuação. Por que que a gente fala de pontuação? Porque a gente já discutiu que a nossa disciplina aqui não é simplesmente decorar o que é a língua portuguesa. Eu preciso que vocês entendam que a gente tem uma comunicação. Tudo aquilo que eu falo precisa ser passado para outra pessoa, isso precisa ser compreendido. Por isso que, na grande maioria das vezes, a gente precisa adequar a nossa fala, adequar a nossa linguagem em qualquer tipo de ambiente. Só que na fala é muito prático. A gente fala, a gente se expressa muito bem. Por quê? Porque a gente tem os nossos trejeitos, os nossos gestos, a nossa feição. Na escrita, não. Lembram quando eu falei que a língua falada ela é mais dinâmica e a língua escrita ela precisa ser direta? Por que que ela precisa ser direta? Porque ela tem que dar conta sozinha dessa comunicação. Como que a gente faz essa comunicação na forma escrita? Com a pontuação. Na língua falada, a gente tem entonação, tem os trejeitos, tem tudo, todos os arquétipos e as articulações que a gente pode incluir na nossa fala para que ela tenha um sentido melhor. Geralmente, numa questão discursiva de prova, a gente sempre fala que o aluno quer encher linguiça. O que é esse encher linguiça? Quando a gente não sabe muito uma coisa, a gente vai utilizando de artifícios e, às vezes, sustentando a nossa resposta em um embasamento que não é tão específico daquela pergunta. Por quê? Porque a gente quer mostrar que a gente sabe alguma coisa e quer dar uma volta. Geralmente, questão discursiva, a gente peca um pouco nisso. Por quê? Porque às vezes a forma escrita não passa aquilo que a gente passaria na linguagem normal. Por que que eu falo isso? Lembrem-se que a nossa linguagem é totalmente dinâmica, é aquilo que a gente usa para se comunicar. Então, se a gente passa através dos nossos trejeitos as coisas que a gente quer dizer, fica muito mais fácil. Não sei se vocês acompanharam o Big Brother esse ano porque flopou, mas a gente aqui de fora, como telespectadores, a gente via as artimanhas que o ganhador do programa tinha para convencer as pessoas de que ele era um coitadinho, que, poxa, ninguém era amigo dele. Por que que eu estou trazendo isso para a nossa discussão? A gente viu aqui de fora como que os trejeitos, o olhar, a fala dele sentido, o posicionamento dele corporal demonstrava que ele estava numa posição de vítima ali. Então, geralmente, as pessoas da casa acreditavam naquilo, não todos. Mas a imagem que ele queria passar para as pessoas que estavam ali na casa era justamente essa. Ah, eu sou um coitadinho, eu não tenho amigos. Se isso fosse numa parte escrita, tragamos o Big Brother hoje, agora para um texto, um livro. Não seria uma coisa totalmente direta. Por quê? Porque ele não teria os trejeitos, então a forma de escrita dele, a forma de se expressar seria diferente. Tudo aquilo que a gente comunica com a nossa imagem é considerado mais fácil da forma como a gente considera a escrita nos dias de hoje. Qualquer âmbito social que a gente tiver inserido, mas no âmbito acadêmico a escrita conta mais. Por isso que a gente aprende a utilizar a pontuação desde sempre. Por isso que a gente sempre bate na tecla da produção textual na escola. A gente precisa aprender a transpassar no nosso texto tudo aquilo que a gente está pensando. Se eu estou pensando em alguma coisa e eu quero passar aquilo para frente, eu preciso saber a pontuação correta. Por quê? Porque cada pontuação existe para identificar e para demonstrar um sentido. Vocês devem perceber que hoje em dia, quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, geralmente pessoas mais velhas, eu conheço pessoas que mandam uma frase qualquer no WhatsApp, e aí eu falo assim, ué, tipo, minha mãe me mandou esses dias, tá chovendo, e aí eu perguntei, nossa, a senhora tá fora de casa, precisa de alguma coisa, choveu muito, estragou alguma coisa? Ela falou assim, não, tô perguntando. Desculpa. Se ela tivesse utilizado a pergunta antes, a nossa
comunicação teria sido muito mais direta. Por quê? Porque eu teria entendido que aquilo era uma pergunta, ela não precisaria reafirmar. A gente vê muito isso hoje na nossa comunicação tecnológica, comunicação em massa. É muito mais difícil da gente falar, transmitir para o outro. Eu já vi casos, e já aconteceu comigo, de ler uma mensagem e por falta de pontuação não entender o que aquela mensagem queria dizer, não entender o que o outro queria passar de informação. Por quê? Porque a pontuação é muito importante. Mais uma vez, batendo na mesma tecla. O texto escrito, ele precisa dar conta sozinho daquilo que ele quer passar como informação. Não adianta, igual minha mãe, fazer uma pergunta e não colocar uma interrogação, porque aquilo para mim vai ser uma afirmação. Na escola, quando a gente aprende a escrever, a professora sempre bate na tecla. Ponto final na frase, ponto final. Por quê? Porque o ponto final demonstra ali que acabou o assunto, acabou a frase, não tem por que eu continuar falando. A gente vai ver hoje, agora, sobre a pontuação. Por quê? Porque a gente precisa ressaltar isso. Na próxima semana, a gente vai fazer um trabalho, uma atividade diversificada. Eu vou fazer um trabalho para vocês, super tranquilo, super fácil, baseado nas nossas aulas, baseado na apostila, nos slides. E eu vou procurar um material por fora também para mandar para vocês, para que a gente discuta isso. Eu preciso ver de vocês a parte discursiva, eu preciso que vocês me demonstrem que só a parte escrita de vocês vai dar conta daquilo que vocês estão falando. Por quê? Lembram que a gente falou que a língua portuguesa era importante em qualquer área? Se a gente não souber se comunicar bem na nossa própria língua mãe, não tem por que a gente estudar outras áreas. A nossa comunicação precisa ser direta, precisa ser uma comunicação adaptada. Lembram das pessoas do discurso? O que eu falo precisa ser entendido por uma outra pessoa sobre um ponto de vista, sobre um assunto determinado. Lembram, pensem numa rodinha de fofoca. Sempre tem algo falando, alguém falando sobre algo para alguém. Quem fala aquilo sou eu sou a emissora. Receptor é a pessoa que está ouvindo a fofoca. E a terceira pessoa desse discurso, que é aquela pessoa, aquilo de que se fala, é a fofoca em si. Por que que a gente bate nessa tecla? Principalmente é o que eu venho batendo na tecla com vocês. Se a gente não souber adaptar a nossa comunicação, não tem por que a gente se comunicar. A gente aprende a vida inteira na escola a escrever bonitinho, a bater na mesma tecla de gramática normativa, aprender a conjugar verbo, mas na grande maioria das vezes a nossa comunicação é falha. Aquilo que eu falo não é entendido. Por que que não é entendido? Porque eu não soube me expressar muito bem. A minha função aqui não é fazer com que vocês decorem o que é verbo, o que é morfologia. Eu quero que vocês entendam e com esse entendimento eu quero que vocês descrevam, que vocês discursem sobre os outros aspectos, porque a partir do momento que a gente domina essa parte da nossa língua, da interação, pense na nossa língua como uma interação, a gente domina a nossa comunicação. A pontuação, ela entra nesse aspecto, na comunicação escrita. Tudo aquilo que eu consigo demonstrar na minha voz, na minha questão fonética, ou no meu contexto, numa questão mais personificada. Pense numa pessoa característica, numa pessoa que se expressa muito bem. Geralmente, pessoas que se expressam muito bem são pessoas que falam muito bem. Por que que elas falam muito bem? Porque elas entendem que a linguagem não é só falar. A linguagem também tem trejeitos, tem posições. Hoje em dia a gente vê muito em voga na questão, eu não sei se todo mundo conhece, mas provavelmente as meninas conhecem, questão de coloração pessoal. Por que que a gente fala sobre coloração pessoal? Porque aquilo que eu visto passa a minha imagem. Por que que eu falo que as meninas devem conhecer mais? Porque é um campo mais feminino. A mulher sempre tem um cuidado maior para se arrumar, passar maquiagem, arrumar o cabelo. Por que que a gente fala sobre isso? Porque a nossa imagem também é comunicação. Olha aí onde que a gente está entrando. A gente já falou da parte escrita, falou da parte da língua falada. A nossa imagem traduz tudo isso. Por isso que geralmente numa peça de teatro, os atores e as atrizes que se expressam melhor são os mais conceituados, são os mais conhecidos, são os que têm uma carreira brilhante. Por quê? Porque eles entendem que a linguagem corporal, a linguagem deles enquanto artista é uma linguagem mais expositiva, eles se colocam naquele lugar, eles se expressam de uma maneira tão boa que a gente entende aquele personagem a partir deles. Mas
isso não seria possível sem a linguagem, porque até os grandes atores e as grandes atrizes precisam decorar textos. E como que eles decoram esses textos? Baseados em um texto escrito, geralmente estudado pelos especialistas, montado em cima de um roteiro, e para que ele entenda que em tal cena ele precisa se posicionar de uma forma, em tal cena ele precisa se posicionar de outra, ele tem que ler aquela cena. Se ele não tiver pontuação, ele também não vai saber se posicionar da maneira muito correta. A gente vai ver isso agora, a importância da pontuação, não só na nossa parte escrita, mas no nosso dia a dia, principalmente na nossa parte escrita. Querendo ou não, a gente está conversando bastante, eu tenho exemplificado bastante as coisas para vocês para ficar mais mastigado, para ficar mais fácil de entendimento, porque eu não quero que vocês, mais uma vez, vejam a língua portuguesa como um bicho de sete cabeças, como decorar os verbos, decorar uma lista de regência. Não, eu quero que a gente tenha essa troca, essa comunicação. A nossa aula, falta 5 minutos para ela terminar a gravação. Então, eu vou fazer assim, eu vou terminar essa gravação e eu vou abrir outra agora e vou mandar no WhatsApp para vocês para a gente fazer uma aula só sobre pontuação. E aí, quando eu subir na plataforma, fica mais fácil para vocês, ok? Ok. Ok. A gente volta em, no máximo, 10 minutos. Meu computador tá meio lento, mas eu vou dar uma geral aqui para terminar rapidinho para a gente voltar e terminar esse aspecto hoje, ok? Já mando o link para vocês, galerinha. Pera aí, só um minutinho.